Bom, para a gente fazer esse pão, vou fazer o pão doce, que a massa do pão doce ela é um pouco mais simples de trabalhar. A massa na hora da sova ela é um pouco mais fácil. O pão francês já é um pouco mais difícil. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer apenas meio quilo de massa. Meio quilo de farinha vai dar mais ou menos umas 2 xícaras, 3 xícaras de farinha. Um pouco mais. Tá aqui 500 gramas de farinha. Aí o açúcar. Aqui para meio quilo de farinha eu vou usar mais ou menos 100 gramas de açúcar. Então vamos aqui. ,100 gramas de açúcar. E sal é só um pouquinho, tá? Então de sal a gente vai colocar aqui, para meio quilo de farinha, a gente vai botar aqui mais ou menos uns 10 gramas de sal. Uns 10 gramas de sal já é o suficiente. Eu uso um reforçador. Para essa quantidade de farinha, né, nem é tão importante, mas como eu já tenho aqui, vamos colocar também aqui mais umas 20 gramas de reforçador. Esse aqui reforçador é um melhorador de farinha, ele melhora a qualidade da massa. E o fermento, vamos colocar apenas também, vou colocar uns 15 gramas de fermento. O fermento também é pouco. Esse tempo aqui, com essa fermentação aqui, você depois mistura os ingredientes secos. Mistura bem eles secos, para ter uma homogeneização melhor. Depois a gente vem com a água. A água eu vou usar aqui mais ou menos 200 gramas de água, 200 ml de água. Mas é bom a gente ir colocando aos poucos, para que a massa não fique muito pegajosa na mão. Então vai adicionando água aos poucos e vai fazendo a mistura. A massa ela não pode ficar nem muito úmida e nem muito seca. Ela tem que estar com consistência macia e que não fique grudando muito na mão. E que também não fique tão seca, para que o fermento possa agir melhor e que ela possa fermentar bem. Se caso a massa ficar muito úmida, aí você pode adicionar um pouco de farinha também, para que ela seque um pouco. Pronto, a massa aqui já tá vendo que ela está grudando ainda na mão. Esse processo de sova é uma das partes mais importantes que tem, porque se você não sovar bem a massa, ela não vai crescer bem. Ela vai ficar cheia de bolha, não vai ficar uniforme. Tá? Você pode usar também aqueles rolos de cozinha. Ela ainda está grudando um pouco na minha mão. Vou usar mais um pouco de farinha. Você polvilha um pouco de farinha em cima da massa, para que ela não fique grudando tanto. Sempre repetindo esse processo, vocês vão esticar na massa, esticando, dobra de novo, estica. Se vocês observarem, a massa ela fica rasgada. Então o processo de sova é importante até que ela fique uniforme, sem se rasgar tanto. Até ela ficar lisinha, sem que ela se rasgue tanto. Mais ou menos 10 minutos de sova já é o suficiente. A gente sovou bastante a massa. Vocês podem ver agora porque ela está com a textura bem mais lisa
e não está mais tão quebradiço. Ela estica, estica, certo? Depois desse ponto aqui, agora a gente faz a modelagem. A gente pode modelar o pão como o formato que a gente quiser e deixar descansar por aproximadamente 1 hora, 2 horas, vai depender do clima também, o clima interfere muito. Aqui eu vou cortar ele em porções. E a gente pode fazer vários modelos com esses pães. Aí vai do gosto de cada um. Eu posso fazer uma trancinha, posso fazer um pão enroladinho, um caracolzinho. A gente pode fazer um pãozinho sem caracol. Pode fazer um pão dado um nó, um lacinho. Fica bem bonitinho. A gente também pode fazer algumas trancinhas. Aí fica a critério de cada um como queira fazer seu pão. Vou fazer uma trancinha bem simples. Pode fazer assim, uma trancinha bem bonitinha. Mais ou menos, bonitinho. Uma trancinha. Pode fazer um pão bolinha. Para facilitar, a gente pode fazer ele tipo uma coxinha. Amassa ele. E tá aqui o pão em formato de uma bolinha. Então é isso. Eu vou fazer esses 3 modelos aqui, esses 4 modelos. Vou deixar ele fermentar e quando a massa estiver fermentada a gente volta para concluir o processo. Pronto, esse aqui é o resultado de como ficou o pão depois de mais ou menos 1 hora de fermentação. Agora eu vou aquecer o forno e colocar eles para assar. Quando estiver pronto, aí a gente conclui o serviço. Pronto, esse aqui é o resultado do pão depois de assado. Ah, detalhe, pessoal, que eu não fiz no vídeo, esqueci de editar. O corte, e eu passei ovo, uma batidazinha de ovo, pincelando em cima, e um pouco de queijo ralado e leite condensado. Mas aí o recheio em cima fica a gosto de cada um.